Eu me chamo Erivan, eu sou de Tocantins e eu quero relatar uma experiência que aconteceu no ano de 1997, no estado de Tocantins. Naquela época eu morava em um povoado no sul do estado e perto de onde eu morava passa a BR-153. Eu morava perto de um trecho considerado perigoso. Sempre acontecia acidentes, inclusive com vítimas fatais. O que eu irei relatar vai além de tudo isso. Dizem que coisas sobrenaturais aconteciam nessa estrada. Havia um professor de matemática que era muito amigo do meu pai. Ele sempre que podia ia visitar o meu pai lá em casa. Ele tinha um Chevette branco naquela época. Enquanto ele tomava café com meu pai em uma certa tarde, ele relatou que estava retornando de uma viagem junto com a sua esposa e o seu filho, que na época tinha 9 anos. Isso era por volta de 1 hora da madrugada. Nessa BR, ele teve que reduzir a velocidade do carro em um certo trecho, pois estava cheia de buracos. Ele tinha que escolher qual buraco menos pior para passar com o carro e assim tentar não arrebentar a suspensão do veículo. Coisas que infelizmente vemos nas nossas estradas brasileiras. Um total descaso com as nossas estradas, infelizmente. Bem, voltando ao assunto, seu amigo contou que estava quase parando o carro, quando a sua esposa deu um grito que assustou todos no carro. O amigo do meu pai, assustado, perguntou o que tinha acontecido. A sua mulher disse que algo puxou seu cabelo com muita força, uma vez que eles estavam viajando com as janelas do carro abertas, pois fazia muito calor naquela noite. Ele ficou meio sem entender e até perguntou para o seu filho se ele havia puxado o cabelo da sua mãe, mas o garoto disse que não fez nada. Foi quando de repente o garoto solta um grito e aponta para a sua esquerda. O amigo do meu pai olhou e viu algo inacreditável e que achava que só existia em livros. Os faróis do seu carro iluminaram um ser que mais parecia uma sombra. Tinha somente uma perna, olhos vermelhos como brasas, dentes grandes que pareciam afiados. Tinha uma espécie de touca vermelha em sua cabeça. Aquilo estava quase no meio da estrada, olhando para eles. Sua esposa começou a rezar, até que eles finalmente conseguiram desviar de todos os buracos, e o amigo do meu pai começou a acelerar cantando pneu. Eles passaram bem do lado daquela criatura, que os olhava com uma cara de ódio. Sua esposa só gritava para que ele acelerasse. Eles saíram dali, deixaram aquela criatura para trás até que não puderam mais ver nada. O amigo do meu pai disse que nunca tinha havido nada semelhante. Meu pai disse que aquilo era o famoso Saci Pererê. Disso ele afirmou com toda certeza. Meu pai contou que já tinha escutado outros relatos de caminhoneiros que viram aquele ser e que sempre fica na beira da estrada, naquele específico trecho, assombrando as pessoas. Alguns relatam que tiveram até mesmo seus pertences roubados de dentro do carro por aquela criatura. Um amigo do meu pai, apesar de ter visto aquele ser, custou a acreditar se tratar de um saci, mas o meu pai lhe disse com toda a certeza que saci existe, não é uma lenda, folclore brasileiro ou personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo. É um ser macabro e sua aparência é assustadora, totalmente diferente do que se vê na televisão ou em livros. Bruno, esse é o meu relato que estou enviando para você. Agradeço por você narrá-lo. Dias após o meu amigo ver o saci, outras pessoas alegaram ter visto a mesma coisa, e foi algo assim que começou meio que de repente, a partir daquele ano em diante. Mas depois de uns 2 anos, ninguém nunca mais viu aquele saci. Boa noite. Olá, eu me chamo Daniel. Eu moro em Curitiba, no Paraná. Eu gostaria de relatar uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2017. Durante anos eu trabalhei como motorista de aplicativo
Conheci vários tipos de gente, trabalhei em diversos turnos. Era um bom trabalho que me garantia uma boa grana. O turno que eu mais gostava de trabalhar era à noite. Apesar de que muitos motoristas alegavam que é muito perigoso, eu achava super tranquilo. Muitos motoristas tinham medo de assalto e outros alegavam ter passado por experiências estranhas. Vários motoristas alegavam ter visto vultos, criaturas estranhas ou até mesmo pegarem passageiros que no fim da viagem simplesmente desapareciam do carro sem deixar rastros. O que aconteceu comigo foi algo que eu nunca mais vou esquecer. Era uma madrugada de sexta-feira para sábado. Eu estava com o meu carro perto do Centro Cívico de Curitiba, esperando entrar uma corrida no meu celular. Geralmente naquela região sempre tem bastante pessoas que estão em bares, festas e clubes. Geralmente eu pegava pessoas que estavam embriagadas ou casais totalmente sem noção. Após uma longa espera, uma solicitação de viagem entrou no meu celular. Era um cara de mais ou menos 30 anos de idade. Ele estava sozinho. Ele precisava de uma corrida para sua casa. No total, eu percorreria 15 quilômetros. Eu aceitei a viagem. Encontrei o passageiro em frente a uma pub. Ele entrou no carro e não demorou muito começou a puxar assunto comigo. Eu pude perceber que ele não estava bêbado, como a maioria dos passageiros naquele horário. Ele era um cara bem comunicativo. Vou chamá-lo aqui nesse relato de Pedro. A gente foi conversando durante a viagem. No aplicativo mostrava que ele morava em um bairro que ficava antes do zoológico da cidade. Houve um momento que entramos em uma rua onde estava uma reserva. Não havia muitas casas, mas sim bastante árvores. Não havia ninguém naquela rua. De repente, enquanto eu falava com Pedro, eu vi pelo retrovisor do meu carro uma luz que vinha se aproximando do meu veículo. Eu pensei que fosse a luz do farol de uma moto. Eu deveria estar a uns 70 km por hora. Logo, aquele veículo ultrapassaria a gente com facilidade. Porém, quanto mais se aproximava, mais inquieto eu ficava. Eu percebi algo estranho. Parecia mais um fogo do que um farol de um veículo e se aproximava cada vez mais rápido. Foi quando Pedro, que estava no banco de trás do carro, exclamou: "Cara, o que é isso, piá?" Uma bola de fogo se aproximou do nosso carro. Ela estava flutuando a uns 40 centímetros do chão. Deveria ter uns 2 metros de circunferência. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Uma bola de fogo estava nos perseguindo. Estava ali, lado a lado com o meu carro. O Pedro, no banco de trás, eufórico, perguntava o que era aquilo. Eu tentei acelerar, mas aquela coisa conseguia acompanhar a mesma velocidade do meu carro. Aquela bola de fogo nos seguiu, creio que por 1 minuto, até que entrou rapidamente no meio das árvores no sentido oposto da rua. Eu tentava me concentrar para não provocar um acidente. Porém, eu tentava dizer para mim mesmo que aquilo não poderia ser real, o que acabamos de ver, mas simplesmente era muito real. Eu estava bem acordado, e o Pedro também viu aquela coisa, e ele não estava bêbado. Após alguns minutos chegamos no nosso destino, quer dizer, o destino do Pedro. Ele disse que havia um caminho alternativo que eu poderia tomar para eu não ter que passar de novo por aquela rua e correr o risco de ver novamente aquela coisa estranha. O caminho era mais longo, mas eu preferi tomá-lo do que passar por aquilo de novo. Eu fechei o meu aplicativo e resolvi voltar para casa naquela madrugada. Até hoje eu busco uma explicação para aquilo que eu vi. Não sei se era algum tipo de mula sem cabeça, bruxaria ou até mesmo um OVNI. Só sei que eu nunca mais quero passar por essa experiência de novo. Saudações a todos do canal. Apesar de estarmos em época de quaresma, o que eu vou relatar não aconteceu em dita época.
mas ainda assim é o suficiente para ser assustador e não fazer algumas pessoas dormirem. Muitos céticos vão dizer que esse relato é inventado, mas a polícia canadense e a estadunidense têm registros de que tudo isso foi real. Não se trata de uma lenda urbana. Uma pobre garota e muitas perguntas sem respostas. Essa história pode ser perturbadora para algumas pessoas, abalar talvez a fé ou crença de alguns. Se você quiser saber o que aconteceu aqui, é por sua própria conta e risco, pois é um caso cheio de coisas bizarras e assustadoras e com um final bem estranho. Em uma pequena cidade chamada Jackson, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, no dia 21 de maio de 2007, uma garota chamada Patricia Lyons estava em uma certa noite se preparando para uma prova importante da escola no dia seguinte. Ela foi para a cama cedo e seus pais não a viram quando ela foi dormir. A noite passou, chegou-se um novo dia e seus pais perceberam que ela não se levantou para ir à escola. Eles foram até o seu quarto e viram que Patrícia não estava no mesmo. Procuraram por toda a casa e perceberam que sua filha havia desaparecido. Seus pais asseguraram que todas as janelas, portas da casa estavam devidamente trancadas e com as chaves postas pelo lado de dentro, o que era impossível para Patrícia caso ela quisesse fugir e colocar a chave de volta pelo lado de dentro da casa. A cidade inteira, já sabendo, se mobilizou para procurar a garota. Depois, todo o estado de Wyoming também já estava a par da situação, e chegou-se a lançar o alerta Amber, em que todos os telefones cadastrados nos Estados Unidos recebem uma mensagem quando alguém desaparece. Uma amiga próxima de Patrícia revelou aos seus pais que, algumas semanas antes dela desaparecer, ela estava recebendo mensagens telepáticas e vozes em sua cabeça. Naturalmente, muitas pessoas podem pensar que ela poderia ser esquizofrênica, mas o estranho é que ela também tinha frequentes hemorragias pelo nariz, algo que ela nunca tinha sofrido antes. Passou-se quase uma semana e nenhuma pista para encontrar a garota. As buscas estavam sendo intensificadas, até que um certo dia, sem mais nem menos, os pais desesperados receberam uma mensagem de texto da Patrícia, através de um número desconhecido. Ela disse aos seus pais que não sabia exatamente onde estava. Ela estava confusa e desnorteada. Ela foi encontrada em Kirkland Lake, Ontário, no Canadá. Em menos de uma semana, ela atravessou 3 estados norte-americanos, cruzou a fronteira sem passaporte, dinheiro. Ela estava apenas com pijamas e não fazia ideia de como chegou lá. Ela tinha um lapso de memória e não conseguia se lembrar do que aconteceu há uma semana atrás. Os médicos e psiquiatras a examinaram e ela estava saudável. Não tinha nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de intoxicação, nada. Ela estava totalmente saudável. Mas, com o passar do tempo, pouco a pouco, ela começou a se lembrar de algumas coisas que aconteceram. O que ela relatou, tanto para as autoridades canadenses quanto às autoridades norte-americanas, pode fazer talvez muitas pessoas não se sentirem seguras, nem mesmo dentro de suas casas, pois foi algo bizarro. Ela lembra que dias antes disso acontecer, do seu desaparecimento, ela escutava vozes de maneira telepática. Essas vozes falavam em um idioma que ela não entendia. Era um idioma totalmente estranho. Na noite em que ela foi dormir, ela escutou novamente essa mesma voz, porém vinha de cima. Quando ela abriu seus olhos, ela percebeu que não estava mais em seu quarto, mas sim como se estivesse dentro da parede. Seu quarto parecia estar todo ao contrário. Para muitas pessoas talvez seja difícil de entender. Nem mesmo ela conseguiu explicar com palavras esse detalhe. Se você assistiu o filme Interestelar, talvez consiga visualizar essa cena bizarra.
Era como se fosse o seu quarto, mas ao mesmo tempo não era. À medida que o tempo passava, as coisas só pioravam. Ela tentou se levantar, mas seus pés não tocavam o chão. Em pânico, ela tentou descobrir onde ela estava e como sair dali. Ela viu que estava em um tubo em que havia vários buracos. Ela começou a passar por esse tubo e viu outras pessoas dormindo e também outras criaturas. De repente, ela foi atingida por uma corrente de ar como se fosse uma mão invisível que a puxou e ela parou dentro de um buraco arredondado. As portas daquele lugar se abriram. Ela passou por essas portas e viu milhares de cubos brancos que pareciam açúcar, mas ela teve receio de comê-los. 3 criaturas estranhas, semelhantes a polvos, entraram nessa sala. Eles tinham um dispositivo na cabeça parecido com um equipamento de respiração e usavam uma roupa preta. Quando eles viram Patrícia, eles começaram a mudar de cor, do verde ao carmesim. Essa mesma mão invisível, digamos assim, que a puxou, começou a baixar Patrícia novamente para andares abaixo. Os seres permaneceram no mesmo lugar. Patrícia notou outra coisa estranha. Ela sentia que não respirava. Simplesmente o lugar em que ela estava não tinha necessidade de respirar para que ela estivesse viva. Ela chegou em um andar onde havia aproximadamente 20 criaturas, semelhantes às 3 primeiras vistas, que estavam em um semicírculo. A garota permaneceu em uma plataforma mais baixa. As outras criaturas ao seu redor gesticulavam. Patrícia deduziu que eles conversavam entre si. Patrícia não podia escutar o que eles falavam, pois as criaturas estavam atrás de uma proteção de vidro e provavelmente falavam uma língua não humana. Houve um momento que ela começou a escutar o que eles falavam. Eles conversavam entre si e falavam um idioma totalmente estranho, e olhavam para ela ao mesmo tempo. Ela se deu conta que aqueles seres estavam falando sobre ela. De repente, um dos seres começou a falar com ela em inglês, e disse que ela estava em um lugar chamado AWE, AWE, uma base alienígena. Um daqueles seres mostrou um tipo de holograma para ela, como se fosse um mapa, e pediu para ela dizer em qual ponto desse mapa ela vivia. Ela pôde ver muitas galáxias nesse dito mapa, mas ela não entendia o que tudo aquilo significava. Ela ficou um bom tempo analisando aquele mapa, até que ela conseguiu identificar a Via Láctea. Aquele holograma deu um tipo de zoom e ela pôde ver com mais detalhes a Via Láctea. Ela tinha uma noção básica de astronomia graças às aulas que ela teve na escola. Aqueles seres começaram a falar entre si. Dessa vez foi uma longa conversa. Patrícia estava fraca, cansada, e sentiu que já havia se passado várias horas. De repente as luzes se apagaram. Patrícia foi levada novamente à sala em que estava cheia de cubos brancos. Ela comeu dessa vez um desses cubos e, instantaneamente, ela sentiu-se bem e com bastante disposição. Ela queria comer mais, porém não teve tempo. Antes de pegar outro cubo, ela foi levada novamente a uma sala onde estava de novo aqueles 20 seres, semelhantes a polvos. Aquele mapa apareceu para ela de novo. Várias galáxias apareceram. Ela relata que começou a escutar novamente vozes em sua cabeça. Sua cabeça começou a doer bastante. Patrícia relata que foi colocada em um tubo que parecia estar escaneando o seu corpo. Aqueles seres tiraram pedaços de suas unhas, alguns fios de cabelo e também da sua sobrancelha. Após esse episódio, ela se lembra apenas de acordar na calçada de uma rua, de pijama, na cidade de Kirkland, em Ontário. Com o passar dos anos, o caso de Patrícia foi caindo no esquecimento. Porém, o que parecia inacreditável aconteceu. No ano de 2011, a garota sumiu novamente.
Porém, dessa vez ela nunca mais foi encontrada. O mais impressionante é a reação do pai da garota, Michael Lyons. Em uma entrevista que pode ser encontrada no YouTube, ele disse que já aceitou o fato de que ele nunca mais a verá. Mas ele sabe que ela está feliz. O pai dela declara que vê ela todas as noites e recebe mensagens telepáticas de sua filha quando ele vai dormir. Segundo ele, Patrícia está trabalhando nessa dita estação espacial alienígena. Comente o que você achou desse caso, se já tinha ouvido falar antes. É um caso bizarro. Para muitos pode dar a sensação de que não estamos seguros nem mesmo dentro de nossas casas. Coisas sobrenaturais e misteriosas estão por aí. Boa noite. Olá, boa noite. O meu nome é Luiz. Eu venho aqui enviar mais um relato para o canal. A experiência aconteceu em 1981, aqui no Paraná. Eu já enviei também outro relato em que um motorista e um cobrador de ônibus viram uma mulher fantasma. Para que o relato fique mais dinâmico, eu vou contar em primeira pessoa, como se fosse meu amigo Valdemir contando para vocês. Olá. Meu tio Manuel morava em um sítio perto de uma cidade, que existe a 30 quilômetros de onde ele estava. Ele estava indo para a cidade grande, sendo que era por volta das 10 horas da noite. Quando faltava 10 quilômetros para ele chegar em casa, o seu carro quebrou. E ele não teve como solucionar o problema na hora. Ele precisava de um mecânico. Ele fechou o carro, pegou seus documentos e iniciou a sua caminhada, indo em direção a uma vila que tinha perto da BR, pois lá havia uma oficina mecânica. A noite estava bem escura naquele dia. No caminho as corujas cantavam. Os pássaros estavam bastante agitados. A mãe da lua cantava sem parar. Isso era algo comum para aquela época, ainda mais naquela região. O tio Manuel avistou várias pessoas de branco com velas acesas na mão e que estavam cantando, mas o tio Manuel não conseguia entender o que eles cantavam. Foi aí que algo mais sinistro aconteceu. Além daquela procissão, aquela suposta procissão parou de repente. Aquelas pessoas pararam em frente às cruzes e ficaram lá por alguns minutos. E logo depois foram sumindo. E o tio Manuel se deu conta de que estava entrando em uma espécie de transe. Quando ele voltou a si, ele estava no meio de um cafezal, perto de onde estava o seu carro. E detalhe, ele estava bem longe de onde ele viu aquela procissão em frente àquelas cruzes, que eram de pessoas que morreram em acidentes de carro ali naquela BR. O tio Manuel resolveu dormir no carro e esperar algum motorista passar ali para pedir ajuda. Esse lugar da aparição é macabro, mesmo com a luz do dia. Além da aparição da mulher fantasma, digamos assim, procissão das almas, existe também um relato de uma noiva que aparece lá. Mas isso vai ficar para um próximo relato. Bem, esse foi o meu breve relato. Espero que tenham gostado. Tenha uma ótima noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado ou avisada quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos